Boa noite, boa noite. Convidando aí quem está online já e compartilhando essa nossa live de hoje, hein? Esperar o pessoal entrar aí um pouquinho. Enquanto isso, eu estou tentando conectar o YouTube. Estava funcionando até agora, porém, agora parou de funcionar. Olha que maravilha. Ai, ai. Está difícil aqui no YouTube, hein? Cadê o pessoal aí da live de hoje? Aprender mais um pouquinho da palavra. Cadê você? Quem for entrando aí já vai dando um oi. Ficamos aí acho que 3 semanas, né? Sem conseguir fazer, se eu não me engano, foram 3. Alguns imprevistos pessoais, não teve como eu estar fazendo. E a missionária Helena também está com dificuldade com os horários por causa do serviço também. Aquela outra pessoa que nós prometemos na primeira live também teve dificuldade com o serviço, ou seja, estava tudo caminhando bem, tudo dando certo. De repente mudou-se os planos, né? Mas estou aqui, tá bom? Estou aqui para transmitir para você a palavra do Senhor, trazendo aqui para você a revelação. Como é bom a gente estudar a palavra, né? Então eu estou aqui hoje tentando conectar e eu creio que em breve, se Deus quiser, a missionária Helena, como também a outra pessoa que ainda continua em sigilo, né, que vai estar aqui também nessas lives, continuamos aqui na expectativa deles, tá bom? Quando menos esperar, você vai ver, eles vão estar por aqui. Faz falta, né? Para mim também faz. Mas, vamos lá, tem você aí do outro lado, tem eu aqui e além de nós, a pessoa principal que nunca falta é o Espírito Santo, é o Senhor, né? Então, olha, compartilhe aí, marque o seu amigo, o seu irmão, alguém da sua família que precisa ouvir a palavra. Talvez fale assim, mas pastor, é uma live mais light, mais aberta, posso perguntar. Claro, pode, é uma live aberta aqui para você interagir e talvez nessa interação que nós temos é onde que Deus começa a fazer a obra na nossa vida. É onde Deus começa a falar muitas vezes conosco, tá bom? Então, fique firme aí e compartilhe. Compartilhe aí com o maior número de pessoas, marque aí, convida para estar também participando. Eu prometo que vou ser rápida. Da outra vez, a última vez, né, eu acabei atrasando bastante, tá? Bom, mas foi bom, né? Tava sendo bom. Mas hoje eu prometo não me prolongar muito, tá? Então, fico aí no seu aguardo. Eu lancei aqui hoje, aproveitando, falando aqui, eu coloquei até no meu status isso, no meu store também, nos particulares, tá? Acho que eu não coloquei no daqui da igreja, que hoje o dia foi bem corrido, não deu pra me colocar em todos. Mas, uma curiosidade, eu lancei aqui qual é o tema, uma curiosidade bíblica que você tem. Qual é essa curiosidade? E eu pedi para que as pessoas falassem, né? Conforme fosse vendo aí a pergunta, que viesse falando qual era essa curiosidade bíblica. E algumas pessoas já começaram a falar, mandaram
para mim aí já qual é o tema que acha que vai ser interessante, não só para aqui para a live, tá? Eu tô com outro projeto que eu quero estar falando no final para você, mas um tema que, sabe que ela fala assim, eu preciso aprender sobre isso? Então, do que você precisa aprender? O que você precisa aprender, tá? Então, o que você quer? Talvez você ache um tema insignificante, tá? Mas não existe algo insignificante. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a toda manhã, para todo sempre. Então, olha, eu convido você a estar aqui falando também. Qual é a sua curiosidade? Qual é o assunto que você gostaria de estar aprofundando na palavra do Senhor? Tá bom? Olha, e eu confesso aqui, viu? A maioria mandou o mesmo tema. Pelo menos aqui no WhatsApp, né? O pessoal mandou para mim no Facebook, no meu pastora.jéssica, também mandaram no particular lá. Acho que não mandaram aqui no da igreja porque eu não cheguei a postar aqui, mas eu vou postar, tá? Mais tarde eu já vou colocar aqui também. Então, a maioria que mandou pra mim, voltando, né, falou o mesmo tema. Eu falei, olha, é direção de Deus. Quero ver se o pessoal daqui da live vai falar o mesmo tema, ou qual vai ser a maioria aqui da curiosidade bíblica. Pode ser mais de um, me perguntaram hoje. Pode ser mais de um tema, sim, tá? Aquilo que você tem curiosidade. E com certeza nós vamos estar crescendo juntos, aprendendo da palavra do Senhor, que é bom demais. Olha, eu sou suspeita em dizer porque a palavra do Senhor, ela se renova, né? E muitas vezes os textos que já sei de cor, porque só de ministério como Igreja Betel, pela misericórdia do Senhor, estamos já há 17 anos. Então, alguns textos já acabei decorando, mas você sabe que até mesmo esses, eles têm se renovado. Eu começo a estudar, começo a ver esses textos e eu falo, nossa, como eu não tinha pensado nisso antes, como eu não tinha pensado dessa forma antes. Então, a palavra do Senhor, ela se renova. Por mais que você ache que vai ser um tema tranquilo, um tema que não tem nada a ver, mas ela vai se renovar. Não é mesmo, Márcio? Alguém entrou aqui. Ô, Márcio, seja bem-vindo, meu irmão em Cristo. Meu primo também, né? Seja bem-vindo aí, Márcio. Fazia tempo que você não entrava, hein? Faz algumas semanas. Daí você pode falar, eu já até sei que você vai falar, que não teve, né? Mas antes mesmo de não ter, você já não estava entrando mais, tá? Então, boa noite, seja bem-vindo aqui, a paz do Senhor a todos. Compartilha aí, viu, Márcio? Marca aí o pessoal, para que muitos possam hoje também se alimentar da palavra do Senhor, que é bom demais, né? Márcio, eu não sei se você estava ouvindo, mas eu estava aqui falando do meu status de hoje, né? Inclusive você foi uma das pessoas que comentou já hoje sobre a curiosidade bíblica, né? Então, assim, quero ver qual vai ser o tema aqui da live que o pessoal vai estar mais curioso. Se você quiser comentar o seu aí, pode comentar também, tá? Não é restrito para o WhatsApp, para o Insta, não é restrito. Pode comentar e com certeza, quem sabe vai ser aí uma curiosidade de muitas pessoas, né? Vamos lá. O tema de hoje. O pessoal vai entrando aí, pra mim não me alongar, já fiquei enrolando aqui demais. Chega de enrolação, vamos pra hoje, né? O tema de hoje. O que é a Bíblia? E agora? O que é a Bíblia? Márcio, você sabe o que é a Bíblia? Conta aí pra mim. Se você não sabe, não tenha vergonha de falar, pastor, eu não sei. Se você acha que é alguma coisa, fala, eu acho que é isso. Se você tem certeza, você fala assim, eu tenho certeza que é. Ou então você fala assim, eu tô aqui pra aprender e não quero falar nada. Fala assim porque a gente tem, graças a Deus, tem liberdade. E aqui a live acaba se tornando uma família, né?
Então, aqui pensando hoje no que é a Bíblia. E esse tema, eu confesso que me veio diante do meu dia, da minha semana, né, que no meu trabalho, porque para quem não sabe, eu tenho um trabalho fora, né, então sou pastora período integral. Por quê? A hora que você ligar, a hora que alguém precisar, eu vou estar te atendendo, tá? Fora isso, eu tenho meu trabalho que, graças a Deus, me dá essa autonomia, tá? De estar saindo, estar cuidando das ovelhas que o Senhor me deu. E então, nesta semana foi uma pergunta que muito eu fiz, né? E também expliquei também para algumas pessoas o que era o que eu estava apresentando ali no momento. E daí eu pensei, por que não a gente dominar o que é a Bíblia? Porque o assunto que eu estava tratando, eu sou corretora de imóveis também, e eu estava trabalhando um lançamento, né? Não estou fazendo propaganda aqui, hein? Mas se você quiser comprar, eu te ajudo. Perdão. Mas eu estava apresentando esse produto. E algumas pessoas viraram para mim e falaram: nossa, você domina o assunto, você apresenta bem, você me convenceu, né? Coisas do tipo. Né? Eu estou vendo de outra forma que eu não tinha visto ainda esse lançamento e tal. E aí me fez pensar ao longo desses elogios, né? Porque a gente fica feliz, né, com os elogios. Me fez pensar, por que não dominar a palavra de Deus? Se for para você apresentar hoje a palavra de Deus para alguém, como que você apresentaria? A palavra de Deus, a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é os acontecimentos que aconteceram com Jesus. E o que mais? Como que eu vou dominar esse assunto? Como que eu vou convencer alguém de ler a Bíblia, ou até mesmo comprar uma Bíblia, ou pegar aquela Bíblia que está guardada em casa e falar assim, não, eu vou pegar para ler todo dia um pedacinho. Ah, não vou ler ela inteira não, é impossível, a página é tão fininha. Nem os livros que são com letras maiores, páginas mais grossas, eu não consigo ler, muito menos a Bíblia. Já ouvi muito isso. E eu confesso que eu falei isso muitas vezes também, tá? É impossível. E eu sempre fui daquelas pessoas que não gostava de estudar, né? Na época de escola eu detestava estudar, gente. Mas completei aí a carreira também do ensino médio, fundamental, faculdade. Enfim, tive que gostar, aprender a gostar, né? Mas eu confesso que eu era uma das pessoas que falava, nunca vou ler a Bíblia. Já li ela algumas vezes e esse ano eu estou lendo ela inteira novamente e eu falo pra você, é possível, sabe por quê? Porque quando você começa a ler ela, você vai se apaixonando. Você não vai ver como mais uma folha, como mais um capítulo, nossa, esse é longo, esse é curto, mas você vai ver de fato como ela é. Então, assim, você vai ter mais vontade ainda de ler a palavra do Senhor. Mas, como que eu vou convencer alguém para ter a Bíblia? Como que eu vou convencer alguém a não ter vergonha de carregar a palavra do Senhor? Em primeiro lugar, quando nos pergunta, por que você carrega a Bíblia? Sabe aí, Márcio? Me responder? Ai, meu pé dormiu, gente. Deixa eu virar aqui. Live a gente fica mais à vontade, né? Por que você carrega a Bíblia, Márcio? Conta aí pra mim. Eu sei que você tem Bíblia aí, tá? Nossa, meu pé dormiu de verdade. Por que você carrega a Bíblia, Márcio? Quer falar aí pra gente? Antes de eu falar o que é, conta aí. Ixi, o Márcio hoje tá fazendo de conta que ele é quietinho. Tô achando falta da Sara aqui também, tá? Tô achando falta aí. Isso, eu tô vendo ali correr o comentário. Tô achando falta aí
do Daniel, que entrou a última live com uma galera toda, entrou aí junto com ele foi convidando aí o pessoal, foi bem legal, tá bom? A Elza, Thaís, Natália, eu sei que tem um pessoalzinho aí que ainda está trabalhando no dia de hoje, eu escapei lá do serviço, né, pra estar fazendo, mas eu sei que tem uma galera lá que tá trabalhando ainda, enquanto eu estou aqui trabalhando com você, pra mim depois voltar pro serviço. Vamos lá. Por que eu carrego a Bíblia, gente? Eu carrego a Bíblia porque ela é o meu manual. Sabe? Quando você tem vamos pegar assim, um aparelho novo e você não sabe manuseá-lo. Você vai pegar o manual, correto? Você vai tentar ler esse manual. Então, até você começar a dominar as funções daquele aparelho, você vai carregar esse manual junto com você. Se bem que hoje nós temos esse manual de uma forma mais prática na nossa vida, através ali das redes sociais, que você pode facilmente entrar ali e perguntar para que serve. Mas não deixa de ser um manual eletrônico, concorda? Então, primeiro lugar, por que eu carrego a Bíblia? Porque ela é o meu manual de vida. Eu confesso para você que eu não sei tudo aquilo que tudo aquilo que eu tenho potencial para fazer, sabe? Se é que eu posso dizer assim. Sabe quando você se surpreende com você mesmo? Sabe? E de repente você fala, nossa, nem eu sabia que eu era capaz de fazer tudo isso. Nem eu sabia que eu era capaz de fazer, de resolver, de falar, de estar no meio. Nem eu sabia, né? Ou seja, não reconhecemos a nós mesmos. Então, a Bíblia é nosso manual, tá bom? Como nós fomos fabricados por Deus. Ele deixou escrito para que servimos. E o Márcio está escrevendo aqui, ó. Por que você carrega a Bíblia, Márcio? Porque ela me guia no caminho que devo permanecer. Certo? Parabéns, ela me guia, ou seja, ela é o seu manual, né? Me guia, me ensina, me direciona. E ele tá apanhando do celular. Você tá apanhando do celular, hein, Márcio? Fala sério, hein? Então, primeira resposta nossa, porque ela é o meu manual. Isso pra mim, tá bom? Garanto aqui para muitas pessoas também. Outra pergunta, eu carrego a Bíblia. Ótimo, pastora. Agora, eu carrego porque ela é meu manual. E o que está escrito nesse manual? Qual é o assunto? Ou melhor, vamos deixar essa pergunta para depois. Como é? Quem escreveu a Bíblia? Aí pegou, hein? Porque muitas pessoas falam assim, pastora, eu não vou ler a Bíblia porque ela foi escrita por homens. E o homem é falho, então eu não vou ler a Bíblia. Quem que escreveu a Bíblia? Você já se perguntou? Ou talvez você já ouviu esse tipo de resposta. Eu não vou ler porque ela foi escrita por homens e homens são falhos, vai saber se ele escreveu certo ou não. A resposta para isso está em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeiro, a palavra, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Para que ela serve? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, tá?
Qual é o objetivo disso tudo? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a toda boa obra. Olha que fantástico isso. Então, a Bíblia, ela é escrita por homens? Sim, tá? Porém, não é qualquer homem. Sabe por quê? Senão o autor teria vários nomes, né? Deixa eu só virar aqui que... Aí. O autor teria escrito vários nomes. Seria de vários autores a Bíblia. Só que não. A Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. E sendo inspirada por Deus, com certeza isso vem direto do coração do Pai para o nosso coração. Um exemplo disso é quem é pregador. Posso falar como pregadora da palavra. Como pregadora da palavra, sou formada em teologia, tenho facilmente o contexto, né, dos textos para estar explicando. Ou seja, eu sei me sair ali em uma explicação. Isso eu como pessoa falando, tá bom? Pessoa comum, pelo conhecimento da letra. Só que muitas vezes nós nos apegamos a isso e deixamos de lado o Espírito Santo. Que, como a palavra do Senhor diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, tá? Então, assim, quando Paulo fala que a letra mata, porque o conhecimento humano, o homem escrever por si mesmo, o homem pregar por si mesmo, ensinar por si mesmo, ou seja, não vai gerar vida, mas pelo contrário vai gerar morte. Mas o Espírito vivifica. Quando o Espírito vivifica, entra naquilo que nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, que a Bíblia, ela é inspirada por Deus, tá? Então existe uma diferença quando eu falo de mim mesmo e quando eu falo inspirada por Deus. E aí eu falo para você que é pastor, para você que é ministro do Evangelho, seja ele de forma cantada, de forma pregada, em púlpito, em fora de púlpito, pregada com a vida. Ei, nós precisamos deixar com que o Espírito de Deus, ele se mova na nossa vida, porque senão vai ser apenas uma palestra. E palestra qualquer um pode dar, tá? Não desvalorizando os palestrantes, porque eu também. Mas palestra é fácil você ensinar. Mas quando nós deixamos o Espírito de Deus falar através das nossas vidas, é onde que nós temos no final da pregação, no final da explicação, nós temos aquele retorno. Nossa, que maravilhoso que foi. Nossa, me respondeu tudo aquilo que eu estava precisando. Nossa, você falou aquilo que estava acontecendo sem eu não ter contado para ninguém. Você entendeu? Coisas assim, nossa, mexeu muito comigo. Você já viveu essa experiência? Não de pregar, mas de ouvir e aquilo, você perceber que foi de Deus, você perceber que foi diferente, sabe? Aí eu falo para você que a palavra que está sendo ensinada, ministrada, ela é inspirada por Deus. E foi nesses momentos aonde que os autores da Bíblia, né, os autores da palavra do Senhor, escreveram a Bíblia. No momento em que eles foram inspirados por Deus. Quando eles foram inspirados por Deus, houve ali um grande mover do Pai sobre cada um daqueles, e que veio fazendo toda a diferença. No entanto que a Bíblia, ela é o livro mais vendido no Brasil. Não. A Bíblia, ela é o livro mais vendido no mundo. Sabia disso? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Olha que perfeição. Qual é o melhor autor, ou melhor, o melhor escritor que você já conheceu? Que você já se identificou com a literatura? E você pode falar, nossa, esse é o
top, né? Mas esse daí que você tanto admira, ele é o mais vendido no mundo, ele é o mais lido no mundo. E vai além, tá? Esse livro mais vendido no mundo, ele também tem muitos países que são impedidos, os moradores, de estar lendo a Bíblia, ou até mesmo tendo uma Bíblia em casa, ou até mesmo carregar uma Bíblia. Tem países aonde a Bíblia, sabe o que é? Eu falo para você, é um pedaço de folha da palavra escrita que é rasgada muitas vezes com um pedacinho só. Pastora, isso não é real. É real. Não posso dar aqui nomes, né? Até mesmo por questão de segurança dessas pessoas, porque realmente são países que são perseguidos, mas onde realmente o que acontece? Eles escondem um pedaço da folha da Bíblia para que eles possam ler. Você já pensou nisso? E eu e você, com a Bíblia inteira dentro da nossa casa, com a Bíblia acessível em nossos celulares, com a Bíblia muitas vezes para escolher em casa, porque tem gente que tem mais de uma Bíblia. E daí eu pergunto, qual é o real valor que nós temos dado para a palavra do Senhor? Qual é esse valor que nós temos dado? Qual é o privilégio de ter esse manual, de ter a palavra de Deus nas nossas mãos, saber que ela foi inspirada por Deus, que muitas vezes nós não precisamos seguir aquele pregador, seguir aquela igreja. Não estou falando para você não ir na igreja, e não estou falando para você também não acompanhar, né, as ministrações de quem você gosta. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes nós não temos esses acessos de ir à igreja, ou até mesmo de colocar uma pregação de alguém que você goste, se identifique. Mas muitas vezes vai estar somente você e Deus. Aconteceu isso comigo ontem. Acho que foi ontem. Que eu tenho como direção passar toda manhã uma reflexão, um pedaço da palavra do Senhor, antes de eu sair de casa, né? E ontem eu acabei perdendo hora e tinha já um horário marcado, não teve como eu fazer isso. E eu falei, eu vou fazer, né, na parte da manhã, assim que eu tiver um tempinho, eu me retiro para fazer isso. Ontem foi um dia tão corrido que eu esqueci até de tomar água. É um absurdo, né? Não faça isso. Mas, enfim, não consegui fazer isso na parte da manhã. E eu toda hora lembrava, falei, nossa, eu tenho que passar a palavra, eu tenho que orar. E por fim foi. Eu fui conseguir fazer isso no momento que eu saí da onde eu estava, que eu precisava resolver uma outra situação fora. E olhei para, né, o porta-luva ali do meu carro e lembrei, falei, a Bíblia está aqui, porque eu tenho ela sempre comigo, né? E algumas pessoas falam, nossa, tem no celular, mas você carrega a física. Eu carrego a física. E não é da pequenininha não, viu? É a da grande. Então eu lembrei que a minha Bíblia estava ali. Eu peguei, parei o carro. Falei, Senhor, é agora. É agora que eu vou fazer aquilo que era para ter feito pela manhã, né? E fiz. Orei ali dentro do carro mesmo e abri a palavra. Falei, Senhor, nos direciona. E aí o Senhor veio dando o texto de Pedro e João quando entram no templo para orar por volta da hora 9, né? E encontra ali o paralítico. Não vou entrar nesse texto agora, que o assunto aqui é outro. Mas foi esse texto que o Senhor deu. E eu falei assim, nossa, é um texto bonito, vou passar aqui como direção. Na hora que eu olhei no relógio, gente, era
3h42, se eu não me engano, ou 3h22. Era 3 e pouquinho, não me recordo agora o horário certo da tarde. E a hora nona é exatamente isso, às 3 horas da tarde, que nós chamamos da hora da misericórdia, né? E quando eu olhei no relógio, e quando eu olhei para a Bíblia, e olhei para o celular, eu falei, tudo que Deus faz, Ele é bom e é perfeito, gente. Para mim, eu estava incomodada porque eu havia perdido hora e não havia feito aquilo que eu tinha como propósito todos os dias. E incomodada durante todo o tempo porque eu precisava fazer isso. Só que eu até me emociono porque foi muito grande o agir de Deus. Só que eu não sabia que Deus tinha preparado aquela reflexão para o período das 3 horas da tarde, para o intervalo ali das 3 horas. E dando uma palavra exatamente das 3 horas. Sabe o que isso significa? Esse texto eu já ministrei ele inúmeras vezes. Não só na Igreja Betel, mas aonde o Senhor às vezes tem me levado, porque eu disse sim, não foi para igrejas, mas eu disse sim para Deus. Então, aonde Deus quiser me levar, independente da placa, eu vou. E eu tive a oportunidade de administrar esse texto. E o que eu falo, gente, que todas as vezes que eu ministrei essa palavra, não foi como os 7 minutos que foram ontem. Em 7 minutos, dentro daquele carro, a presença de Deus invadiu tão forte a presença do Senhor naquele carro. E eu li esse texto e tentei explicar, mas não foi como se parece que estava renovando, mas sim que estava renovado a palavra do Senhor. Isso falando para mim, a minha experiência como pastora, você está entendendo? Que a palavra ali se renovou, um texto que já sabia decore, como eu disse para você, eu já ministrei tantas outras vezes ele. Mas naquele momento foi especial, sabe? E muitas vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos essa rica oportunidade de fazer isso em qualquer momento do nosso dia. Senhor, fala comigo. E nós preferimos muitas vezes ficar incomodados, ficar olhando para o celular para ver se alguém vai mandar uma mensagem de Deus para você. E esquecemos que a Bíblia, ela é o nosso manual. Esquecemos de que ela é a palavra inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, que é para o nosso ensino, para a nossa correção, né? Esquecemos disso. E buscamos tantas outras formas, sendo que pode ser muito mais rápido. Sabe? Essa foi a minha experiência de ontem. Fora as outras experiências com a palavra de Deus que eu tenho. Garanto que se você pensar, você também vai ter uma experiência com Deus. Tá? Mas o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite? O que é a Bíblia para você? A Bíblia é o meu manual. Tá? Quem escreveu a Bíblia foi homens, mas não foram qualquer homens. Foi homens divinamente inspirados por Deus, né? Que vivenciaram. E daí, qual é o assunto principal da Bíblia? Já paramos para pensar? Nós falamos no geral. A Bíblia é a palavra de Deus. Né, Márcio? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas, como que eu divido a Bíblia? Em quantas partes a Bíblia ela é dividida? Me ajuda aí, Márcio. Enquanto eu me organizo aqui, sem derrubar tudo, meu cenário. Fala aí, Márcio. Qual é a divisão da Bíblia? Você sabe? Se você souber, conta aí, porque eu vou tomar uma água e já te conto também. Aí não espero eu contar não, fala aí. Já perguntaram por que eu não trago um copo. Porque eu derrubo. A pastora
ela não é tão delicada como parece, tá, gente? Estou tentando. Então, como ainda não estamos com o nosso templo físico, né? Então, a gente vai se adaptando. Em quantas partes é dividida a Bíblia? A Bíblia, ela é dividida em duas partes: Antigo e Novo Testamento. Qual é os assuntos que é tratado na Bíblia? O Antigo Testamento trata de uma coisa e o Novo Testamento ele trata de outra coisa. O Antigo Testamento ele foi inspirado, né, por Deus, é claro, mas ali se vivia na época da lei. O que é a época da lei? Aonde realmente ali tinha uma regra para ser vivida. E se não vivesse, se não obedecesse aquela regra, simplesmente morreria todas as pessoas que assim desafiasse a palavra do Senhor. Não sabe aí não, Márcio? Aprende aí comigo hoje, tá bom? E garanto que você vai ensinar para muitas pessoas agora. Então, o que acontece? No Antigo Testamento era a lei. Então, até que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés: não matar, não furtar, não cometer adultério, não roubar, enfim, honrar pai e mãe, os 10 mandamentos lá, né? E tinha que se obedecer, tinha que obedecer. Se não obedecia, o que acontecia? Esse Deus que é amor, ele também é justiça, ele também iria punir de alguma forma, né? Como aconteceu várias vezes. Havia muito sangue no Antigo Testamento, havia muitas brigas entre nações, entre tribos, que assim era tratado no Antigo Testamento. E a mensagem dos profetas, qual que era? E aí? Era a lei, mas o que os profetas eram instruídos por Deus a dizer para nós? O Antigo Testamento, ele é a preparação do Messias, da vinda do Senhor, tá? Então o Antigo Testamento todo, ele vai tratar preparando o povo para que recebesse o Rei dos Reis. Quem que é o Rei dos Reis? Simplesmente o Todo-Poderoso Jesus, certo? Deixa eu virar aqui que a minha perna dormiu do outro lado agora. Simplesmente o Todo-Poderoso Jesus, tá? Agora, eu pergunto para você, o Todo-Poderoso Jesus, o Senhor, o Filho de Deus Pai, o Todo Criador, porque Ele criou toda a terra, já estava visível para todos? Claro que não. Afinal, o que estava sendo... Opa! Agora virou, agora ficou legal, né? O que estava sendo ensinado, já estou me organizando aqui. O que estava sendo ensinado nada mais era do que prepare-se, porque Jesus ele vai vir de uma forma que você menos espera, vai conceber e vai dar à luz a um filho. E para esse filho vai dar o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, certo? Então, era assim que era ensinado, principalmente o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele falou muito sobre a vinda do Senhor. Quando ele falava sobre a vinda do Senhor, ele falava exatamente o que? Prepare-se, porque o rei, ele está chegando, o Senhor, ele está chegando. E que quão maravilhoso foi isso. Prepare-se, né? O povo preparou? Não. O Antigo Testamento, ele vai nos falar do Salvador. Até que no Novo Testamento se cumpre a palavra que havia sido dita no Antigo Testamento. Então, o que acontece? No Novo Testamento não prega mais sobre a vinda do Senhor como homem. No Novo Testamento vai pregar
vai ser ensinado para nós como igreja é a salvação. Porque essa foi a missão de Jesus. Ele veio na terra para nos salvar. Então, no Antigo Testamento, não havia essa remissão dos pecados. Por isso que eu falei que havia muito sangue no Antigo Testamento, muita morte, muita guerra, né? Então, Deus Pai, ele estava preparando o seu Filho Jesus para vir, para acabar com todo aquele cenário triste, aquele cenário de destruição. Então, quando Deus Pai está preparando e fala, meu filho está pronto agora, eu vou enviar você para salvar a humanidade. Ele envia Jesus para salvar a humanidade. E o que acontece? Começa a mudar o ensino. O ensino vem agora sobre a salvação. Só vai entrar quem aceitar Jesus. Arrependa-se, porque no céu, quero o céu. O céu é para todos, mas nem todos aceitam o céu. E Jesus passou 3 anos de sua vida, dos 30 anos aos 33, pregando sobre a salvação. E ali, poucos creram. Só que cumpriu aquilo que estava em Isaías. Cumpriu aquilo que estava no Antigo Testamento, né? Que a Virgem conceberia e daria luz ao Salvador. Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Entre outros textos que ali vem falando da palavra. Então, cumpriu. Jesus morreu, mas, ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, não tem mais Jesus para ensinar, para escrever os evangelhos. No entanto que Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos ali de acontecimentos reais, né, que Jesus fez, operou quando estava na terra. Romanos em diante, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, que vai falar ali ainda da descida do Espírito Santo, quando começou os discípulos a continuar a pregação do Evangelho, que foi para isso que Jesus ressuscitou. Ele veio, salvou a humanidade, todo aquele que crer será salvo. Crer na onde, pastora? Crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou e voltará. Então, a mensagem da Bíblia, Antigo Testamento, prepara as pessoas para a vinda do Salvador. Novo Testamento prepara as pessoas para o reino. Entendeu? Antigo prepara para receber o Salvador. E Novo Testamento prepara as pessoas para entrar no reino. E se tem um reino, tem um rei. E quem vai vir buscar para entrar no reino vai ser o Rei Jesus. Oh, glória a Deus! Me empolgo, né? Vai ser o rei. E quem vai entrar no reino? Aqueles que forem salvos. Quem é que é salvo? Aquele que faz a vontade do Senhor. Aquele que está ali buscando mais e mais da palavra do Senhor. Você está entendendo? A grandiosidade da palavra do Senhor, que ela não é só apenas um livro que nós levamos para o culto. Ela não é só um livro que fica aberto em alguma página, em algum cômodo da nossa casa. Mas a Bíblia, ela nos ensina claramente. Quando nós começamos a observar os detalhes, nós vemos que Deus é perfeito em tudo. E a Bíblia hoje, ela continua se cumprindo. Quando nós falamos assim, a Bíblia está se cumprindo. O que está na Bíblia está acontecendo. Sabe por quê? Como eu disse lá no começo da live, a Bíblia é um livro, mas não é qualquer livro, é um livro inspirado por Deus. A Bíblia, ela se renova porque ela é a palavra de Deus. Está se renovando agora, mas Deus já falou lá atrás, antes mesmo da sua vinda, o que aconteceria. Então, o que aconteceria? O Filho de Deus ia vir ao mundo, sofrer por nossos pecados, ser morto, ressuscitar, e ele iria para o Pai preparar o nosso lugar. E depois ele vai voltar buscar os seus. Só que para ele voltar a buscar,
ele deixou alguns sinais. E daí entra num outro tema. Eu não posso entrar agora, que senão nós vira a noite, para mim não tem problema. Ele deixou alguns sinais para que nós soubéssemos quando está chegando a volta do rei. E eu tenho que falar, eu falo isso com muita alegria, sabe? Eu tenho que falar para você, o rei está chegando. O rei está voltando, igreja. Sabe por quê? Porque tudo isso que está escrito aqui, na palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Está acontecendo. Então, o rei está voltando. E eu quero entrar para o reino de Deus. E por que eu me alegro? Porque eu tenho a certeza da minha salvação. Eu tenho a certeza de que se o Senhor me chamar agora, eu estou salva. Não sou santa, não, tá? Não sou perfeita. Mas eu não vivo na prática do pecado. Eu vivo tentando cada dia mais fazer a vontade do Senhor. Você tá entendendo? Então isso me garante que mesmo que o Senhor voltar, eu estou com as minhas vestes brancas, minha alma limpa, meu espírito preparado para fazer a vontade do Pai. Você entendeu? Então, aqui entramos em um outro assunto que eu não posso falar agora, né? Que é sobre a certeza da salvação. Não vou falar agora também, nem sobre os sinais. Mas deixa aí um gostinho de quero mais. Tá? Esse gostinho de quero mais aí pra próxima, quem sabe, tá? Você entendeu? Deu pra entender, Márcio? Você que falou que não sabia aí como era dividida a Bíblia. Ficou claro? Que às vezes eu me empolgo. Fala aí se deu pra entender. Vamos ver se o Márcio tá apanhando ainda lá do celular. E você, que está aí ouvindo e que vai ouvir depois, né? Porque eu sei que tem bastante pessoas que ouvem depois e que acaba compartilhando, né? Porque eu recebo aí os feedbacks. Então, você que está ouvindo agora e pegou depois essa transmissão, você entendeu? Deixa aí seu comentário, porque depois eu olho e respondo os comentários, viu? E se você tem alguma pergunta aí também, manda. Mesmo que já passou a live, eu estarei respondendo você com o maior prazer, tá bom? Ô Glória, Márcio, tirou muitas dúvidas? Louvado seja Deus. E seja assim na vida de cada um também. Então, resumindo, para encerrar, senão eu vou continuar, tá? Então, a Bíblia, nosso manual. Quem escreveu a Bíblia foram homens, sim, homens instruídos, divinamente inspirados por Deus. Qual é o assunto da Bíblia? No Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre preparando o caminho do Salvador, certo? E no Novo Testamento vai falar sobre o reino. E para o reino, porque o Salvador já veio, então iremos para o reino. Você entendeu? Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança. Por que uma aliança? Antigo compromisso está preparando para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor. Novo Testamento, temos o Senhor. A nova aliança é feita na cruz. Está consumado. Glória a Deus. Deu tudo certo. Jesus conseguiu chegar na cruz. Ele não desistiu no meio do caminho. E aí ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele disse isso, igreja, a terra estremeceu. Quando ele disse isso, o véu do templo se rasgou. E o inferno inteiro, sabe o que fez? Festa! Jesus morreu, matamos o Filho de Deus. Mal sabia eles que esse Jesus que estava na cruz, em poucos instantes, iria descer ao mais profundo abismo, tomar as chaves da mão do diabo e falar: ó morte, onde está
a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Sabe por quê? Porque aquele que venceu a morte estava lá falando, cadê? Cadê a morte que não conseguiu me deter? Nada pôde parar Jesus. Você entendeu? Então Jesus ainda zomba. Pergunta, ó morte, cadê a tua vitória? E chegou diante do chefão lá do inferno, do diabo, tomou a chave e falou assim, me dá. Nem pediu. Tomou as chaves da mão do diabo, saiu abrindo as cadeias e colocando em liberdade aqueles que estavam cativos. E já haviam morrido na antiga aliança sem salvação, né? Também é um outro tema. Então, o que nós vemos? A palavra se cumprir. Então, Novo Testamento, salvação chegou. E a preparação para entrar no reino de Deus começou. Qual é o período que nós estamos vivendo agora então, pastora? Esse período é um período aonde nós estamos, se é que eu posso falar assim, tá? Uma comparação. Sabe quando você está no final do ano letivo na escola e a interrogação fica, será que eu vou passar de ano? Principalmente se você não foi um bom aluno, será que eu vou passar? E daí você chega para aqueles professores e fala, nossa, como está a minha situação? Oh, me dá um pontinho. Só preciso de meio ponto. E os professores viram e falam, não posso. Foi a nota que você tirou. O seu comportamento esse ano foi assim, assim, assim. Você entendeu? Quantas vezes, como estudantes, ouvimos isso? O que eu posso comparar com esse momento que nós estamos vivendo? Estamos chegando no final do ano. Só que esse ano para nós, estamos chegando no final da Bíblia. Nossa, isso é forte. Estamos chegando ao final da Bíblia. E o que acontece no final da Bíblia? A vinda do Senhor. E não diferente daquele professor, daquele aluno, nós podemos olhar, chegar diante de Jesus, diante de Deus Pai e falar, eu estou aprovado? Deu certo? Se faltar aquele meio pontinho, você vai me aprovar para entrar no teu reino? Como aquele professor, ele tem que honrar a promessa que um dia ele fez, o juramento que um dia ele fez, quando ele recebeu o seu diploma. Deus vai ter que honrar também, que ele veio, deu tempo, mas aquele que faz a vontade do Pai, esse entrará para a vida eterna. Mas aquele, porém, que ouve, escute bem, que ouve a palavra do Senhor e não as pratica, não entrará no reino do céu. Em qual fase da época nós estamos vivendo? Na época do fim. No fim do que, pastora? No fim do mundo? Não. No fim da Bíblia. Porque o mundo vai continuar. Que é um outro assunto. Nossa, quantos assuntos eu tô deixando aqui hoje, hein? É um outro assunto. No fim do mundo? Não. O mundo ele vai continuar. No fim da Bíblia. Tá? Então, estamos aí. No fim da Bíblia. Onde os sinais estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo e tudo aquilo se cumpriu desde Gênesis até agora. E falta um tiquinho para tudo mudar. Gente, eu sou apaixonada pela palavra do Senhor e espero que você também se apaixone com a palavra do Senhor, com a Bíblia. Tem muito mais coisas que nós podemos falar aqui, só que já faz 1 hora que eu tô aqui falando. Isso porque eu tô sozinha, imagina se tivesse mais gente aqui comigo. Não, irmã Helena? Irmã Helena, eu vi que você entrou ali e me mandou, mandou coisas no WhatsApp, viu? Então, em vez de entrar no WhatsApp, entra aqui no Instagram. Entra na live.
Tô brincando, viu? É porque ela tá trabalhando. Mas, enfim, eu sei que depois ela vai estar ouvindo, como também todos vocês que estarão ouvindo aí. Deixa o Espírito Santo falar na tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo reinar na sua vida. Tá bom? Thaís, tá entrando, Thaís. Você tá entrando, eu tô saindo, Thaís. Mas, ó, seja bem-vinda, tá, Thaís? Continua aí, tá bom? Thaís, eu vou deixar salvo. Você escute aí depois, tá bom? Márcio, muito obrigada, eu que agradeço. Está agradecendo, né? Que Deus te abençoe também. E que vocês possam ser um pouquinho mais apaixonados pela palavra do Senhor. Se você não entender aquilo que está escrito, clame a Deus que Ele vai te revelar. Como eu muitas vezes não entendi o que estava escrito. Mas aí o Espírito Santo vem nos revelando. E aí nós vamos aprendendo mais e mais da palavra. Amém? Muito obrigado. Lembrando aqui, olha, eu falei que eu ia falar no começo, o que eu falei no começo eu ia finalizar aqui, né? Sobre as perguntas, né? Qual é a sua curiosidade bíblica? E deixa aí, né? Qual é a sua curiosidade, você que vai estar ouvindo também. Eu estou a partir da semana que vem, essa semana não, tá? A partir da semana que vem, vamos abrir aqui uma turma de estudo, tá bom? A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor também diz o seguinte: o meu povo está perecendo, está morrendo, está sofrendo, porque lhe falta o entendimento. Então, não quero que você pereça. Então, a partir da semana que vem, eu vou estar definindo aí um dia, tá? Para nós estarmos fazendo um estudo bíblico. Daí você pode falar: pastor, hoje foi um estudo bíblico, né? Talvez nós podemos mudar aí de live para o estudo bíblico. Mas eu quero primeiro saber quantos interessados nós temos nesse estudo, tá bom? E com certeza vai continuar sendo abençoado. Compartilhe, marque aí semana que vem, quarta-feira, com a graça de Deus, estaremos aqui. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o seu restante de semana, Deus abençoe teu ministério, teu chamado, e o Senhor abra os teus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor e guardar no teu coração, para que o inimigo não venha roubar. Que o Senhor abra a tua visão para que você possa ler além das letras, mas ter a revelação, a visão da palavra do Senhor. Tá bom? Foi uma bênção, foi muito bom estar aqui e está na hora de dar tchau. Para quem é da época lembrou do Teletubbies, né? Eu não gostava não, mas lembrei deles agora. Está na hora de dar tchau. Certo, gente? Deus abençoe sua vida e declara a bênção do Senhor, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a presença doce e consoladora do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Até a próxima. Fica com Deus.